Olá, coleguinhas do TikTok. Então, eu vou tirar uma dúvida aqui, que eu acho que é a dúvida de muita gente, né? Eu vou falar um pouquinho aqui da minha história, tá bom? O que acontece? Eu sou enfermeira e aí eu trabalho demais, trabalho muito, eu já estava separada já há algum tempo. E aí meu filho mais velho cismou que eu tinha que arrumar um namorado. Eu falei pra ele que não queria, mas ele foi lá e deu o jeito dele. Ele foi lá e ele me inscreveu num aplicativo, que eu nem sei se pode falar aqui, mas eu vou falar. Num aplicativo chamado Tinder. E aí, eu não gostei, né? Porque querendo ou não, a gente sempre tem um pouquinho, né? Pelo menos eu, né? Fiquei um pouquinho assim receosa. Principalmente porque eu também dou aula. E pensei, todo mundo, minha vizinhança, todo mundo vai me ver no Tinder. Ai, meu pai, e agora? Mas aí ele me chamou e foi me mostrar como é que esse Tinder funcionava. E era tanta mensagem, que ele foi me causando um estresse. E aí eu pedi ele pra tirar e eu não queria mais no meu telefone. Só que, nesse meio tempo, ele estava me explicando como é que dava like, como é que não dava like, né? Me explicando como funcionava. Apareceu muita vizinhança, apareceu muito vizinho lá. E aí eu fiquei estressadíssima. Aí ele fuçou, deu uma olhadinha lá, do jeito dele. E aí ele descobriu que se ele pagasse, fizesse um plano, um pacote lá, que na época estava numa promoção de um valor, né, bem baixo, ele poderia escolher. E aí foi o que ele fez. Ele foi lá, pegou esse plano, fez esse plano lá no Tinder, né, que é um pacotezinho que tem. E aí ele escolheu uma cidade dos Estados Unidos, me inscreveu nessa cidade, eu não sabia, me inscreveu nessa cidade dos Estados Unidos. E só, assim, quando você escolhe um determinado país, só aparece pessoas daquele país, não aparece pessoas de outro país. Por exemplo, se escolher Itália, só aparece italiano, não aparece brasileiro, não aparece americano, não aparece ninguém. E bem assim ele fez. Então, ele escolheu os Estados Unidos e ele escolheu o estado de Illinois. Acho que é Illinois que fala, nem sei direito. E aí, o que acontece? Quando ele fez isso, apareceu vários americanos falando comigo. Vários. Só que eu perdi a paciência e eu não quis falar mais. O primeiro que falou comigo é o que hoje é meu marido. E ele falou comigo, aí trocou o telefone e acabou que sumiu. E eu fiquei assim, meio que sem paciência, pedi pro meu filho para excluir. A gente não conseguiu excluir a conta, não sei nem se tá lá, porque a gente não conseguiu excluir. E aí eu falei com meu marido pelo WhatsApp, eu tô resumindo, né, que é muita coisa. Eu falei com ele pelo WhatsApp, e aí ele falava inglês, eu não falava, e não falo ainda, né, falo muito pouquinho, tô aprendendo ainda. E aí, nesse meio tempo, eu troquei de telefone, como eu não tinha anexado o contato dele, tudo sumiu quando eu troquei de telefone. Isso foi mais ou menos em dezembro do ano passado, mais ou menos novembro para dezembro. E sumiu. Quando foi final de janeiro para fevereiro, que eu peguei esse outro telefone, apareceu toda a conversa que eu tinha conversado, e numa dessas conversas apareceu o meu marido. E aí eu continuei conversando com ele, mas não era muito, porque eu trabalhava muito e eu não falava inglês. E aí, para a conversa fluir, ele falou o seguinte: eu mando mensagem em português e você manda mensagem para mim em inglês. E assim funcionou legal. E a gente passou a conversar. Um mês depois, a gente começou a conversar por chamada de vídeo. Voltando um pouquinho. No primeiro dia que ele falou comigo pelo WhatsApp, ele me pediu em casamento. Eu falei para ele que não. Falei, não, não vou casar. Como é que eu vou casar com uma pessoa que eu nem conheço, nunca vi na minha vida? Aí ele falou, não. Eu falei assim, não. Aí ele falou, por quê? Eu falei, brasileiro namora, faz menino, não sabe nem se casa. Você quer casar comigo sem eu nem te conhecer? Aí ele falou, yes. E aí eu não concordei e ele falou pra mim, eu vou te pedir em casamento todos os dias até você aceitar. E bem assim ele fazia. E eu levei na brincadeira, eu não levei muito a sério. Quando foi mais ou menos abril desse ano agora, abril, né, desse ano, ele continuou me pedindo em casamento. Eu falei, eu vou aceitar só pra ver se é de verdade. Que até então, pra mim, era de brincadeira. Só que não era. E eu falei, eu vou aceitar. E aí eu aceitei. E aí ele e eu ficamos, pô, e agora? Como que eu vou casar? Não faço ideia. Eu não posso ir e ele não tinha como vir na época. E aí tem uma coleguinha aqui do TikTok, que eu não sei nem se eu posso falar o nome dela, porque eu não conversei com ela sobre isso. E eu vi que ela havia se casado online. Então isso pra mim era uma coisa muito normal. Pra mim todo mundo casava online. E todo mundo casava sem se conhecer, igual na Índia. E aí eu segui o que ela me falou. Ela falou a empresa, falou que ela tinha casado, que ela namorou com o marido dela online, que ela casou com ele, ela não conhecia ele também. E eu fui lá e mandei pro meu marido. E aí ele entrou em contato com a empresa. E a empresa... E aí ele me pediu em casamento quando eu aceitei. Eu mandei a questão da empresa pra ele. E ele chamou meu filho, esse que me colocou no Tinder, e me pediu em casamento pro meu filho, porque meu pai mora longe.
E aí passei todo o contato, tudo da empresa para ele. Acho que isso foi numa sexta ou no sábado. Quando foi numa segunda-feira, menina, a pessoa da empresa entrou em contato comigo, pedindo todos os meus documentos. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar meus documentos? Não sei nem quem é, né? E fiquei assim. Aí tá. Aí mandei os documentos pra essa pessoa da empresa. E aí ela falou que era pro casamento. E eu deixei rolar. E aí foi assim. Mandei as documentações, eles fizeram todos os trâmites. Poderia casar até em 3 dias. Aí eu que escolhi uma data, que foi um mês depois, pra ver se era isso mesmo. E aí a gente se casou em junho desse ano. Quando a gente se casou em junho, quando foi julho, a gente combinou. Ele falou que só poderia vir em dezembro. Eu falei pra ele que então nós não íamos casar. Porque brasileiro não casa pra se ver daqui por um ano, né? Pelo menos eu. E ele falou, não, então tá bom. A gente casa e eu vou a cada 2 meses, eu vou te ver. Eu falei, então sendo assim, dá pra aguentar. E aí, bem assim, a gente fez. A gente casou. Em junho, 10 de junho, a gente casou online. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. E eu achei que isso era comum. E eu achei que todo mundo já tinha feito isso. Depois eu descobri por essa colega que casou também online sem conhecer o marido, que tanto ela quanto eu, nós somos as únicas, as duas, né? Acho que no Brasil, que casou sem conhecer o marido fisicamente. Só online, só por vídeo. E aí, depois que a gente casou, quando foi em julho, um mês depois do casamento, ele veio me conhecer no Brasil. E aí eu fui encontrar ele no aeroporto. Até então tava tudo bem. Só que, quando eu vi que ele realmente estava vindo, até quando ele comprou a passagem, tudo eu ainda não acreditei. Quando eu vi ele no avião, eu acreditei. Aí eu fiquei nervosa, não consegui dormir, né? O voo de 12 horas. Até aí tudo bem. Passou nervoso. Quando foi mais ou menos... Ele tinha que chegar aqui 11h30. E ele perguntou se eu ia levar balões vermelhos. E eu falei que sim. Só que na hora eu esqueci. Aí eu corri pra comprar os balões. Quando eu corri pra comprar esses balões, eu atrasei. Eu cheguei lá, era 12h40. Ele tinha 1 hora que tava me esperando no aeroporto. E aí eu tô indo com balão, tipo, tô nem aí. Tô andando com esse balão, tô nem aí e vambora. Quando eu cheguei perto dele, em questão de 1 metro, 1,5 m, eu quase paro. Se vocês observarem o vídeo, eu dou uma leve parada. Que eu pensei, meu Deus do céu, olha ele aqui. É verdade, ele chegou. E aí, quando eu fiquei sem saber o que fazer, ele virou, me abraçou e me beijou. E parecia que tinha, assim, 30 anos que eu conhecia ele. Não parecia que eu nunca havia visto ele de verdade. Não parecia também que a gente nunca havia se visto. E não parecia que a gente só havia se visto por vídeo. Parece que a gente tinha se visto todos os dias, assim, um do lado do outro. E foi assim que a gente se conheceu. Foi assim que a gente casou. E realmente eu nunca havia visto ele. E eu fui encontrar ele no aeroporto a primeira vez. E quando eu vi ele a primeira vez, parecia minha alma gêmea. Parecia que eu tinha passado a vida inteira do lado dele. E parecia que ele nunca estava do lado de lá, do outro lado do planeta. E foi isso. E hoje a gente tá bem, tá feliz. E eu também. E sou muito grata ao meu filho por ter feito isso, ter me inscrito lá no Tinder. Mas veja bem, se vocês não escolherem pagar, vocês não conseguem um outro país, né? Vocês não conseguem se inscrever para conhecer uma outra pessoa de um outro lugar. Eu acho que o amor não tem barreiras, né, gente? Mas é isso. O meu não teve barreiras. Não foi algo planejado, só aconteceu, né? Foi assim, tá bom? Bye.